Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje, aula de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, com o tema Transformações da Paisagem Natural. Então a gente vai observar que as paisagens naturais, elas também passam por transformações. A gente observou que a paisagem cultural, ela sofre alterações feitas pelo ser humano, mas a paisagem natural, ela também se transforma? Sim. A gente observa os elementos da natureza transformando as paisagens. Então a gente vai observar, por exemplo, a ação da água, a ação de animais, a ação do próprio vento, tudo isso causa intemperismo, causa erosões, causam transformações no espaço natural. Até mesmo a própria vegetação transforma o espaço, seja pelo crescimento dessa vegetação, pela expansão dela, mas ela também modifica a paisagem. Certo? Relembrando, paisagem, principalmente o aspecto visual, até onde a vista alcança, o aspecto visível do espaço. Lembrando que essas paisagens, elas podem ser representadas. Então, representadas, como a gente citou na aula passada, a descrição da paisagem, a fotografia, o vídeo, até mesmo a gente pode ter referências de um espaço através de outros sentidos, como a audição, como o olfato, como os ruídos que estão presentes naquele espaço e até mesmo o tato, né? Como você percebe os sentidos, né, dentro daquele espaço, certo? Seguindo aqui então com os nossos slides, nós temos aqui a transformação da paisagem natural. Os seres humanos vêm modificando a paisagem natural ao longo dos séculos. Os poucos espaços ainda não transformados estão em áreas de clima considerado inóspito, como desertos, regiões polares e florestas. Então a gente observa ali até mesmo, né, na imagem, olha só, uma região polar, e a gente observa aí que mesmo nessa região nós teremos transformações do espaço. E essa transformação, mesmo que seja pelo turismo, mas o espaço sendo transformado para atender a necessidades humanas. Então, para o próprio turismo, olha só, observa aqui nessa imagem, você tem as pessoas aqui observando, né, essa região, e você tem ali a cerca que foi construída justamente pensando no quê? Na proteção, na segurança dessas pessoas que estão ali observando. Então você tem uma alteração do espaço, que é um espaço em maioria, né, majoritariamente, um espaço natural com a presença das geleiras, mas é um espaço que usufrui também dos elementos do turismo. Tem elementos ali humanizados, elementos antrópicos ou culturais, tudo isso fazendo referência aqui a uma paisagem cultural. Então, tudo significa a mesma coisa, né? Um espaço que foi alterado pelo ser humano, pela humanidade. Lembrando que a geografia já considerou como espaço natural aquele que não tem alteração pelo ser humano. Como é raridade isso no mundo hoje, o que acontece? Vem se considerando cada vez mais a quantidade de elementos como característica de espaço natural ou cultural. Então, se tem mais elementos, visualmente, mais elementos naturais, é uma paisagem natural. Se tem mais elementos culturais, é uma paisagem cultural. Tá? Então, nessa imagem, ela foi alterada, né? Essa paisagem foi alterada pelo ser humano? Sim, tem construções humanas ali, inclusive o próprio ser humano ali na paisagem. Porém, a maior parte dessa paisagem é natural. Tá? Então, mesmo que tenha ali a presença do ser humano, mas a maior parte dela ainda é uma paisagem natural. E ali um local inóspito, né? De difícil acesso, de difícil moradia, difícil ocupação do ser humano, nas geleiras. Atualmente, o poder de interferência do homem sobre o meio é tão grande que restam poucos espaços não modificados, como as regiões que apresentam as maiores dificuldades para a presença humana, são as menos alteradas. Elas têm poucos habitantes, podem ser consideradas paisagens naturais. Então, pequenas vilas, trazendo aqui para a nossa realidade de Goiás, nós temos aí um grande centro urbano, né, porém, uma área metropolitana, inclusive, mas nós temos
outras cidades e os seus distritos. Então, essas vilas, essas pequenas vilas que existem, nós podemos observar uma presença maior da natureza nesse ambiente. Então, tem uma população ali ocupando aquele espaço, mas é uma população reduzida. E ela tem ali as suas principais necessidades apenas supridas, né? Então, elementos mais urbanizados, eles não vão encontrar nesses espaços, nessas pequenas vilas, mas uma relação de proximidade com a natureza, certo? E aqui o exemplo, nós temos o alto de montanhas, né? Então, olha só, a grande presença de elementos naturais, mas o ser humano presente ali também, tá? De novo, mesmo que por elemento de turismo ou ecoturismo ou turismo de aventura, né? Nós teremos aí a presença desse ser humano nesses locais. Mas aí a questão da moradia, por exemplo, já não é tão usual esses espaços. Seguindo aqui, nós podemos observar a transformação das paisagens. As paisagens são dinâmicas, ou seja, estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano. Então a paisagem, ela se modifica, ela passa por transformações. Ela é transformada. As paisagens são dinâmicas, então essa dinâmica, nós temos a dinâmica da água, a dinâmica do ar, a dinâmica dos ventos, né? A gente tem também a dinâmica da litosfera, a dinâmica do solo. Esses elementos naturais, lembrando aí, a gente pode observar as esferas da vida, né? Então, atmosfera, hidrosfera, litosfera. Esses três elementos, eles têm uma dinâmica própria. Aliás, uma dinâmica que interligada, né? Esses três elementos. Então, se a gente pega a própria água, ela tem um ciclo hidrológico. E esse ciclo hidrológico, ele é capaz de modificar também as paisagens. Então, se eu tenho ali, vamos começar, o aquecimento daquele local, feito pelo próprio Sol. Então, esse aquecimento, o que ele promove? A evapotranspiração. A evapotranspiração, a água que está presente naquele local, ela vai transitar, né, vai modificar do estado líquido para o estado gasoso. E no estado gasoso, ela vai junto à atmosfera para camadas mais elevadas. Nesse processo, ela vai se esfriando. Lembra, o Sol aqueceu a superfície, a umidade vai saindo no formato de vapor. E esse vapor, ele vai esfriando e ele vai formando nuvens, vai passando pelo processo de condensação, vai formando nuvens, e ele, junto a uma outra dinâmica, que é a dinâmica das massas de ar, ela pode mudar, inclusive, de espaço, de lugar onde ela está ocupando. E aí, nesse processo, condensação, determinado momento, com a quantidade de umidade correta, lembrando, acima de, quando a gente fala de umidade absoluta, essa umidade acima de 4% de umidade da atmosfera já é a possibilidade de chuva. Quando a gente fala de umidade relativa do ar, a gente vai observar aí de 90% para cima uma grande possibilidade de chuvas. Então, nessa umidade de 90 graus, umidade relativa do ar de 90%, nós teremos aí a possibilidade de chuva, que leva a uma nova etapa do ciclo hidrológico. Então, a água, né, precipitando no formato de chuva. Lembrando, precipitação, só acontece precipitação no formato de chuva? Não. As precipitações, elas podem ser de três formas: em forma de chuva, em forma de neve ou em forma de granizo, tá? Então, nós temos essas três formas: água, né, no estado líquido, gelo, né, a neve ali, os flocos de neve que vão se formando, e nós temos, na verdade, o gelo, o granizo, né, aquelas pedrinhas de gelo, temperatura muito baixa, precipitou, e olha só a contradição, né? Essa chuva de granizo, geralmente ela acontece em qual período, em qual estação do ano? No período do verão. Por que no período do verão? Porque você tem esse processo de evapotranspiração e o processo de precipitação acontecendo muito rápido. Então essa água subiu,
condensou, formou ali pequenas pedrinhas de gelo e ela vai precipitar. E essa precipitação, como é muito rápida, ela ainda cai no formato de pedras de gelo. Tá? Então é um processo, um ciclo hidrológico muito rápido no verão, por conta da temperatura muito elevada, tá certo? A temperatura da superfície muito elevada. Mas na atmosfera, essas temperaturas não estão acompanhando essa elevação, né? A condensação acontece em uma camada onde a temperatura é mais baixa. Então tem muita água ali presente, né? Mas elas no estado sólido, no estado de gelo, e ela precipita nesse formato de granizo. Enfim, nós temos o ciclo hidrológico acontecendo. Principalmente, se você retira a vegetação, você vai trazer modificações para a superfície. Você traz modificações para a paisagem, a seca. Ela muda totalmente a paisagem. E com as precipitações, você tem ali um processo de intemperismo acontecendo naquele solo. Então você vai ter ali aquele solo, ele passando pelo processo de intemperismo, que é um processo onde o solo ele vai ser fragmentado. O material rochoso vai se fragmentando. E é claro que junto a essa chuva, as enxurradas, por exemplo, é um transporte do material sedimentar. Então, um processo de erosão vai acontecer. Então, a água, está vendo que nesse ciclo hidrológico você tem uma transformação da paisagem? E claro também que o ciclo do solo, né? Você vai ter o solo, ele passando pelo intemperismo, passando pela erosão, e uma renovação do solo pode acontecer também, através de qual movimento? Do vulcanismo. Então, através dos vulcões, o material rochoso do interior da Terra, ele vai ser transbordado e ele vai renovar ali essa litosfera com mais material rochoso, tá certo? Então, um ciclo também da própria litosfera, além do ciclo da hidrosfera, né, o ciclo hidrológico, o ciclo da água e o ciclo da litosfera, o ciclo dos solos, você vai tendo aí o material rochoso se transformando em solo, e esse solo modificando também, mudando também a composição ali no lugar, né? Saindo de um lugar para o outro, formando aí diferentes paisagens com o tectonismo e o vulcanismo, formação de montanhas, formação de planícies, de planaltos e de depressões, a partir desse movimento da própria litosfera, com o tectonismo de placas, a partir dos tremores de terra, a partir dos vulcões entrando em atividade. Então, tudo isso possibilitando a transformação da superfície, a transformação do relevo, que interage também com a atmosfera. A atmosfera ela vai ser modificada, né? Então, a gente vai ter, à medida que, por exemplo, a Terra se movimento de rotação e translação. O ar que está em torno da Terra, essa atmosfera, ela se movimenta então. À medida que a Terra gira, o ar em torno dela vai ter o mesmo movimento. Tá? E é claro, com esse movimento, a partir das barreiras orográficas, ou seja, barreiras do relevo que ela encontra, ou até mesmo as zonas de alta e baixa pressão que ela encontra por conta das variações de temperatura. Locais mais quentes, baixa pressão, porque o ar se movimenta para cima, ar quente sobe. Regiões mais frias, zonas de baixa pressão, onde o ar se movimenta para baixo. Então, alta pressão nesses locais mais frios. Tá? Então, essas zonas de alta pressão e baixa pressão faz com que a gente tenha essa mudança, olha, da massa de ar subindo ou descendo. Tá? Alta pressão, baixa pressão. Aliás, contrário, alta pressão, o ar se movimentando para baixo, gerando pressão naquele local, e alta temperatura é uma zona de baixa pressão, porque o ar vai para cima e a pressão vai estar baixa. Tendo alterações, então, esse vento, né, até mesmo a velocidade desse vento, fazendo com que tenham alterações das paisagens, como nós temos as enchentes, por exemplo, atualmente na região sul do Brasil, uma zona de alta pressão. Quando a gente compara região equatorial com a região dos trópicos, os trópicos estão em regiões mais
mais frias do que a região do Equador. Então, o movimento do ar é da região equatorial em direção aos trópicos. Então, ela sobe na região equatorial e ela desce na região dos trópicos, onde exerce uma força de alta pressão. E é claro que eu tenho massas de ar por conta da elevação da temperatura do Pacífico, que é chamado de El Niño. E aí eu tenho essas massas de ar indo em direção a essa baixa pressão aqui, né, da região do Rio Grande do Sul. E ali você tem essas massas de propriedades diferentes, alta pressão, baixa pressão, com temperaturas diferentes, e isso leva à existência e à ocorrência de tempestades, com ventos acima de 100 km por hora. Tá? Então, essas tempestades acontecendo e a gente vai ter ali os rios subindo, o deslizamento de terras por conta da infiltração da água nesse solo e aí morro abaixo, certo? Então, todas essas combinações modificando a paisagem, no caso de forma catastrófica. Mas, geralmente, essas transformações acontecem de maneira mais lenta na paisagem. Então, quando eu observo aqui essa paisagem, olha, eu tenho a ação humana sobre a paisagem, mas eu tenho também a ação da natureza. Como eu observo, olha só, a ação da água do mar, eu observo o vento batendo aqui, ó, onde eu tenho material litosférico mais com uma menor densidade ou mais frágeis, o que o vento fez? Ele esculpiu esse relevo. Então, olha só, ele fez um buraco ali na rocha, o próprio vento batendo. Então, a gente tem a ação da água e do vento nesse local, esculpindo essa paisagem, certo? Então, não só o ser humano, mas os próprios elementos naturais transformam a paisagem. Começando aqui o nosso texto. As regiões polares, as florestas e os desertos são as áreas mais inóspitas e, portanto, as menos habitadas das paisagens naturais do mundo. Suas características naturais dificultam ou impedem a ocupação humana. Nesses locais existem grandes exceções de terras não modificadas. Por outro lado, as regiões de clima temperado abrigam mais de 70% da população mundial. Nessas regiões, as paisagens naturais não alteradas são raras, não passam de territórios pequenos, geralmente protegidos. Como a maior parte da população se concentra em regiões abaixo de 500 metros de altitude, as montanhas também são pouco habitadas e em muitos trechos abrigam paisagens naturais. Nas áreas montanhosas, o clima é inóspito, os solos mostram-se pouco adequados para a agricultura e existem dificuldades de comunicação. O relevo extremamente acidentado acentua processos de erosão que culminam com o deslizamento de encostas, prejudicando a construção de moradias e atividades econômicas. Cerca de 1/3 da população mundial vive às margens dos rios e ao longo dos litorais, áreas nas quais existem poucas paisagens naturais. Então a gente observa aí a concentração do ser humano em locais que são de mais fácil sobrevivência. Locais mais planos, mais baixos, locais próximos às fontes de água, ou pelo litoral, ou dos rios. Então, procurando também uma sobrevivência e uma transformação em locais que são mais fáceis para a sobrevivência humana. Certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Próxima aula nós voltamos com um pouco mais sobre essas paisagens naturais e culturais. Tchau para vocês e até a próxima.